24 de fevereiro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Piraci Oliveira falando sobre a aplicação da reforma trabalhista. O economista Roberto Luiz Troster analisando o superávit da balança comercial neste começo de ano. O advogado Marcos Tavares Leite comentando que contribuintes poderão oferecer à União bens imóveis para pagar débitos tributários inscritos em dívida ativa, além de muita informação. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o cientista político Luiz Carlos Burbano, que falou sobre os cenários e desdobramentos políticos em 2018 no Brasil e no mundo. Fique conosco! Olá! Final de fevereiro, começo de março. O momento que vivemos agora é de suma importância para o futuro das relações trabalhistas no Brasil. Temos uma lei trabalhista nova, eu não chamo de reforma, chamo de nova CLT, cuja validade está na praça há 3 ou 4 meses. A lei é de 11 de novembro de 2017. Esta lei sofreu um primeiro remendo, MP 808, 4 dias depois da publicada de vigente a lei. A MP 808 caducaria em 22 de fevereiro. Por ato do Executivo, teve a sua prorrogação por mais 60 dias. Sendo assim, a MP segue vigendo e até 22 de abril de 2018 será avaliada. A MP altera sensivelmente a reforma trabalhista, embora mantenha sua matriz central das inovações. Mexe com banco de horas, mexe com contrato intermitente, mexe com as relações de 12 por 36 e outros itens. Aguardemos mais esse período, 60 dias, até que então venhamos a saber quais alterações teremos em definitivo na reforma trabalhista. Mas o mais importante que eu chamo a atenção nesse programa não é nem a MP que altera a lei, mas sim a postura do judiciário. Temos um grande enfrentamento na judicialização das questões. O TST havia marcado uma reunião na sua comissão de súmulas para o começo de fevereiro, entre dia 6 e dia 7, e nessa data ele faria então a comunicação das modificações das súmulas adequando a nova reforma. Por questões de ordem interna, isso não aconteceu e esse resultado foi prorrogado também para 30, 40 ou 50 dias. Então, o momento que vivemos hoje em relação à reforma trabalhista é essa. Temos uma lei, a lei já sofre o primeiro remendo, esse remendo tem 60 dias ainda de aprovação no Congresso, há uma centena de emendas a essa alteração e o mais relevante, o TST ainda não se pronunciou. O momento é de relativa fragilidade da interpretação da lei, não havendo um comando do Tribunal Superior. Juízes de primeiro grau têm feito cada um de um jeito, as decisões são à la carte, ora aplica-se a nova lei, ora não se aplica, como por exemplo, o melhor dos exemplos disso é a sucumbência, é a condenação em honorários advocatícios, que não há ainda uma uniformização. Neste programa, trabalharemos com a atualização dessa questão de suma relevância para o mercado, de enorme importância para as negociações sindicais. Vivemos um limbo. Em 60 dias, teremos 2 definições importantes. A MP que altera e a posição do TST. Vamos nos encontrar aqui nesse período para trazer esclarecimentos e debates pertinentes a esse tema. Fique conosco. Uma boa notícia: o saldo da balança comercial brasileira está aumentando mês após mês. O motivo é que as exportações acumuladas em 12 meses estão crescendo a taxa de 16% e as importações a taxa de 10%. Como as exportações estão crescendo mais do que as importações, a cada mês que passa o saldo aumenta. Saldo maior, são mais dólares dentro da economia, menos necessidade de financiamento externo para rolar dívida e o déficit em transações correntes. Como é que está composto esse superávit? No caso das exportações, são as exportações de produtos básicos, que é soja, minério
de ferro estão crescendo a taxa de 25% ao ano, mas o ponto positivo é que os bens manufaturados e semi-manufaturados estão crescendo as taxas de 10% ao ano, quer dizer, é um crescimento muito grande. O grande responsável por esse crescimento são dois países. O primeiro é a China. A China está demandando mais produtos básicos. À medida que o país cresce, a demanda de alimentos aumenta, a demanda de minério de ferro aumenta e eles importam mais. E a Argentina? A Argentina começou a crescer depois de uma recessão profunda e as exportações de bens manufaturados daqui para lá estão aumentando bastante. É isso. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, com 369 milhões de hectares só no Brasil. A floresta toda tem cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e se espalha por 9 países: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. A Amazônia corresponde a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas do mundo, tem 20% da quantidade de água doce que existe no planeta, possui 1.500.000 espécies de plantas e um estoque de minérios que nem foi calculado ainda. Essa, você sabia? Após quase 2 anos da promulgação de uma lei que autoriza o pagamento de tributos inscritos em dívida ativa através da dação em pagamento imobiliária, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional finalmente regulamentou esse dispositivo. E agora, portanto, contribuintes com dívidas inscritas tributárias federais poderão entregar imóveis em pagamento dessas dívidas. Apesar dessa possibilidade de regularização fiscal e tributária agora, o contribuinte tem que estar atento a algumas questões que podem ser armadilhas ou pelo menos ele está muito consciente de como deve proceder e as consequências desse procedimento. O primeiro ponto, o imóvel tem que se sujeitar a uma avaliação imobiliária. Porém, o contribuinte que pretende utilizar esse instituto deve ficar atento a algumas questões que podem prejudicar, portanto, a sua adesão e ficar realmente muito atento. Uma delas é a necessidade de avaliação do imóvel que será dado em pagamento do tributo. No caso, essa avaliação só pode ser feita por instituição financeira oficial, no caso de imóveis urbanos, se avaliações através do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou, em se tratando de imóvel rural, a avaliação só pode ser feita pelo INCRA. Portanto, aqui nós já temos uma dificuldade. Apenas através dessa forma que se pode proceder à avaliação, sendo certo que existem entidades, institutos, pessoas, empresas especializadas e com expertise para a avaliação imobiliária. Por que não ter um cadastro, um sistema que permita, então, que esses outros especialistas em avaliações, e não bancos oficiais, possam apresentar as suas avaliações? Em segundo lugar, caso o imóvel avaliado seja avaliado em valor superior ao da dívida tributária que se pretende quitar, ele deve expressamente renunciar ao direito de qualquer ressarcimento em relação a esta diferença que ele teria a seu favor. Portanto, nada mais do que enriquecimento ilícito da União. Por fim, vale lembrar, isso não é uma questão da portaria, mas na verdade já vem da lei, um ato de preconceito contra o empresário da micro e da pequena empresa, pois a lei, e a portaria simplesmente ratifica, proíbe que aquelas dívidas relativas ao Simples Nacional possam ser objeto da quitação, da regularização, através da dação em pagamento imobiliário. Por que razão? Realmente desconhecemos, porque simplesmente se pretende sempre ter a regularização, a quitação dos tributos. Que prejuízo teria a União em permitir que o empresário da micro e da pequena empresa pudesse pagar os tributos inscritos em dívida ativa através da dação em pagamento imobiliário? Não há. Para nós, realmente parece mais um ato de preconceito em relação à micro e à pequena empresa do que qualquer outra coisa. Portanto, vale aqui salutar medidas que permitam a regularização tributária, salutar medidas que permitam a arrecadação para o próprio fisco
e redução de despesa por outro lado, como seria aqui nesse caso. Porém, ela deve ser universalizada, deve realmente, por objetivo, o pagamento, a regularidade e a formalização das empresas. Portanto, nós continuamos, o Simples continuar trabalhando pela regularidade, para adequações nessa questão legislativa, que permitam tanto o pagamento dos tributos, a regularidade do empresário, a arrecadação para a União, mas de forma equilibrada e justa para todos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Luiz Carlos Burbano, que é um homem, é consultor, é extremamente experiente, inclusive palestrante e representante na CEPAL. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Muito obrigado por este convite. Espero estar à altura de tuas perguntas e de tuas observações. Tenho certeza que sim. Foi feita uma pesquisa sobre democracia, políticos, representação. Vamos começar falando um pouquinho dessa pesquisa. Quem fez a pesquisa? Tem uma pesquisa muito interessante que é feita desde 1995-96 por uma instituição de Chile chamada Latinobarômetro. É interessante e importante a pesquisa porque é sistemática. É feita em 22 países e com a mesma metodologia, com as mesmas perguntas. Tá? E essa pesquisa mostra claramente o que tem acontecido, sim, desde então, nos últimos 20, 25 anos, com a percepção que têm nossos cidadãos, nossos países, desses sistemas de governo de nossas democracias. No Brasil, essa pesquisa é feita no Brasil também? Desde a primeira pesquisa foi feita, tem resultados para o Brasil, comparados com todos os 22 países. Quais são os principais indicadores? Olha, interessante é o seguinte, dos últimos 3, 4 anos, sobretudo nos últimos 2 anos, se tem observado uma queda pronunciada na América Latina toda, da apoio e satisfação com a democracia. Certo? Com a democracia. Com a democracia, ou seja, os cidadãos da América Latina, de nossos países, não estão acreditando nos seus sistemas democráticos, nas instituições democráticas, nos partidos políticos. Tá? É uma queda bastante pronunciada. Quanto deu no Brasil? No Brasil temos os seguintes dados muito gerais. Em primeiro lugar, certo? Satisfação com a democracia. Certo? O que significa isso? Que tanto estão satisfeitos os brasileiros com o sistema democrático? Sim. Só 13%. Ou seja, só 13% dos brasileiros acham, certo, o sistema democrático bom ou estão satisfeitos com o sistema democrático. Agora, existe algum outro regime melhor do que a democracia? Antes disso, certo, o seguinte, esse indicador, esse 13% para o Brasil, é o menor índice de todos os países da América Latina. Tá? E sobre a tua pergunta, também nessa mesma pesquisa, sim, eles construem um índice, um indicador que se chama democracia churchilliana. O que significa isso? Sim? Lembram a Churchill quando falava lá que a democracia não é o melhor sistema de governo, mas, certo, o menos pior de todos. Tá? Então, não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Sim? Então, para uma imensa maioria de cidadãos da América Latina, certo, o sistema democrático, sim, não é bom, não está dando bons resultados, mas não temos alternativas. Mas também, certo, o perigo é que quando tem uma queda na satisfação com a democracia e com os governos, também tem um aumento paralelo sobre apoio a regimes autoritários. Tá? Parece que não tem alternativas, mas certo, quando o apoio diminui, certo, a insatisfação aumenta, há um aumento, sim, para regimes autoritários. E isso é bastante ruim para o Brasil e para a América Latina. Sim, que é inaceitável, porque a democracia é indiscutivelmente no mundo inteiro o melhor regime.
porque não existe regime melhor do que a democracia. Ou eu estou enganado? A democracia é um sistema onde nós votamos, elegemos, Sim. feito por nós, Sim. para resolver nossos problemas. Sim. O grande paradoxo é que, pelo menos na América Latina, e parece que no mundo todo, em outros países, certo? A democracia não está dando resposta, não está enfrentando os grandes problemas e anseios, necessidades de nossas É sociedades. por problema de gestão ou por problema de regime governamental? Bom, as causas são diversas, pero, desde minha perspectiva e nossa perspectiva, existe uma das causas fundamentais, que é que os defensores da democracia, quem são os defensores? Que devem, os demócratas, os que devem defender a democracia, ou seja, estou falando dos políticos, fundamentalmente, e dos partidos políticos, eles não sabem defender a democracia. Significa isto, que eles não sabem governar e enfrentar os problemas sociais com eficácia. Tá? Nós temos um grande também aí, um grande problema, um grande paradoxo também. A democracia, com a democracia, elegemos candidatos, vamos às eleições, elegemos, certo? Sim. Mas esse regime de votar não está assegurando a eleição dos melhores governantes. Explico. Elegemos os melhores políticos, aqueles que fazem boas propostas e boas promessas eleitorais e se posicionam bem e têm boa máquina eleitoral, mas no momento em que eles chegam ao poder são ruins e não governam com eficácia. Ou seja, os defensores da democracia, certo? Que são nossos políticos e nossos governantes, não sabem dar resultados e defender a democracia. Esse é um grande dilema, e não só da América Latina, sim? No mundo todo. Nós temos aí alguns exemplos, certo? No caso da Grã-Bretanha, em Espanha, no meu país, bom, na Colômbia, é impressionante, que com os sistemas eleitorais, sim? Vamos a eleições, sim? Não estamos tomando boas decisões para nosso futuro. É um grande dilema que nós enfrentamos. O que mais se deu na pesquisa? Outros dados interessantes, certo? Vou matizar e no contexto atual da campanha eleitoral do Brasil, que são muito importantes. Tem um dado sim, que fala o seguinte, só 6% dos pesquisados sim, do Brasil sim, fazem uma avaliação boa do governo federal, perfeito? De seu governo. Tá? E esse porcentagem sim, é o mais baixo, é o último, sim, o índice menor de todos os países da América Latina. Ou seja, o Brasil sim, está de último, inclusive abaixo da Venezuela, sim, do Maduro, que tem 32% de aceitabilidade. Tá? Este é um índice bastante baixo. Além disso, sim, outro índice que é bastante forte, sim, que causa muita impressão, que só 3% dos brasileiros, tá? Eles acreditam que os governos, sim, estou falando do governo federal, governo estadual, municipal, que seus governantes governam para o benefício de todos, ou do povo, da maioria. Isto é muito ruim, certo? E também isto reflexa, certo? Sim, a grave crise política e institucional que atravessa o Brasil. Tá? Outros dados também, podemos falar muito disso, mas pela primeira vez no Brasil, certo? A corrupção aparece como o principal problema, incluso acima da saúde e acima sim, da insegurança pública, perfeito? Então, os problemas políticos, por primeira vez sim, no Brasil sim, e em outros países da América Latina, aparecem com a maior importância. Isso não é sinal do início de mudança? Bom, é um sinal e um alerta sim, para nossos políticos e agora mesmo para o processo eleitoral que se vê sim, em 2018. É um sinal que fala o seguinte, tem que existir mudança, tem que existir transformação. Sim? E fundamentalmente tem que existir uma autocrítica deles para reconhecer que a crise que o Brasil atravessa, sim, que uma crise por primeira vez se junta, uma forte crise econômica, certo? Com uma desaceleração do PIB extraordinária, uma queda do emprego, um aumento espetacular do desemprego, uma perda de credibilidade de nossas instituições democráticas, como já falei, sim? Um descrédito dos políticos, sim?
una crisis social impresionante. Por primera vez se conjuga toda esa crisis, perfecto? Y eso significa, como falo, una alerta, un alarme para que los políticos, ¿sí?, en este momento electoral se faça una autocrítica, que esa crisis es fundamentalmente causada pela baixa capacidade de governo. Está causada pela política, por eles. Ou seja, a política, a democracia não tem capacidade, não tem sabido resolver os problemas sociais básicos e tem aumentado e incrementado esses problemas. Se a democracia não resolve o problema, o que é que resolve? Aí vem o grande dilema que nós temos pela frente, perfeito? O grande dilema é esse. Como resolver nossos problemas? Não tem jeito. Temos que acudir à política. A política e a política democrática é a forma como nós, civilizadamente, temos que enfrentar os problemas. Sim. Mas se o problema não resolve, a política não resolve, nós vamos encontrar outros jeitos. E aí temos na América Latina, e no caso do Brasil, o que está acontecendo em algumas cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro. Porque se a política não me resolve meus problemas de desemprego, de insegurança, de exclusão social, é o que eu faço? Eu resolvo de qualquer jeito. E alguém entra e substitui a política. Ou seja, alguém entra e substitui o Estado. E empieza, certo, a ter muito mais força e muito poder frente ao Estado. O que nós estamos defendendo é o crime organizado? Exato. Eu queria falar disso, mas você falou exatamente. Se a política não resolve, se o governo, a democracia não resolve, o crime organizado, sim, como no caso do Rio, ou certas áreas aqui em São Paulo, o Brasil, que eu faço campanha política e eu tenho proibido em certos bairros, em certas zonas, candidatos não podem entrar a certas zonas, áreas, se há um visto bom do chefe do tráfico, perfeito? Eles tomam contas, certo? Ou a inclusão que falamos, que falam alguns sociólogos, a inclusão perversa. Se eu não sou incluído, certo, pelo sistema democrático através da educação, pelo sistema político através de ter acesso ao poder, eu me incluo, certo, através da prostituição, certo, do narcotráfico e através de vias ilegais. Sim? E o grande problema é esse. E eles têm correntes, eles se comunicam. Certo? Temos áreas, e o país aconteceu durante, e ainda acontece, certo? Na Colômbia, áreas nos quais, sem o apoio, autorização dessas forças, certo? Que são forças paraestatais, falemos assim, certo? Você não pode praticar democracia e não pode fazer campanha política. Esse é o grande dilema, perfeito? Ou seja, o poder sempre existe. Quando vocês têm um vazio de poder, alguém ocupa esse poder. Sim. Se a democracia se retira, não dá resposta, se a política não dá resposta, outro chega e assume esse poder. E esse é o grande peligro que nós temos no Brasil e que nós sofrimos como colombianos durante muitos anos, certo? Sim, durante 40, 50 anos, um grande problema, certo? De guerrilha, de violência, de narcotráfico, e que agora estamos tentando sair disso, certo? Caminhando para o regime democrático. Luiz Carlos Burbano, chegamos ao final do nosso tempo. Queria agradecer o seu posicionamento, mas queria dizer que nós defendemos clara e abertamente a democracia, nós acreditamos no voto, nós acreditamos na vontade e acreditamos em cobrar da classe política os resultados que a sociedade precisa. E que o Brasil possa enveredar numa fase construtiva através de uma democracia forte, pujante e as instituições falarem a mesma linguagem, atendendo os anseios e a necessidade da sociedade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!